Talvez nunca tenha pensado que pudesse haver algo, ou melhor, alguém que nunca chegou a nascer. Estamos a falar de almas, seres com consciência, essência e propósito que por algum motivo nunca encarnaram. Sim, há almas que nunca viveram uma vida humana, nunca respiraram, nunca tiveram um nome, nunca sentiram a luz do sol tocar-lhes na pele, e no entanto, elas existem. Eles vibram, sentem e esperam. No vídeo de hoje, vamos explorar o mistério das almas por nascer. Este é um tema antigo e profundo presente em várias tradições espirituais, desde o esoterismo à filosofia reencarnacionista. Com este vídeo, irá expandir a sua percepção da vida e morte, bem como de tudo o que existe entre estes dois pontos. Durante muito tempo, a espiritualidade concentrou-se em falar das almas que vivem, que encarnam, morrem e reencarnam. Todo o ciclo da vida com princípio, meio e recomeço. Pense por um momento. Se existe um universo tão vasto, repleto de consciências em diferentes níveis de evolução, por que supor que todas elas necessitam de passar pela experiência da vida física? Talvez exista uma espécie de fila espiritual, onde algumas almas esperam a sua vez de nascer, ou há alguns que nunca chegam a essa fila. E por que é que isso nos importa a nós estamos aqui encarnados a viver correria do dia a dia, enfrentando contas, dor e alegria? É importante porque fala de origem, propósito e destino. Porque compreender o que existe do outro lado, ou melhor, no intervalo entre os dois lados, muda completamente a forma como vemos nossa existência aqui. Imagine, por exemplo, que está num aeroporto. Já embarcou. Está no voo da vida, mas há centenas de outros passageiros apenas a observar cena, à espera do momento certo. Outros nem sabem se querem viajar. Outros foram chamados, mas recusaram. E ainda há quem tenha comprado o bilhete há algum tempo, mas o avião ainda não chegou. Estas almas que nunca nasceram são como estes passageiros. Alguns estão a preparar-se. Outros estão em conflito. Alguns têm medo. Outros têm uma missão. E muitos deles esperam. Mas esperar o quê? E por quê? É isso que vamos perceber agora. Passo a passo vamos perceber de onde vêm estas almas. Por que é que alguns não encarnam, o que fazem enquanto esperam, se têm consciência de si próprios, se influenciam o mundo físico e, no final, qual o destino final de uma alma que nunca nasceu? Para compreender o que acontece às almas que nunca nasceram, precisamos de dar um passo ainda mais atrás e perguntar: de onde vêm as almas? A resposta a esta questão não se encontra num laboratório nem livro de biologia. Encontra-se nas entrelinhas dos textos sagrados, nos relatos de regressão-memória e nas tradições esotéricas. As almas nascem da fonte. Chame a esta fonte Deus, o universo, a inteligência cósmica. O nome não importa realmente. O que importa é que essa fonte, a origem de tudo, é pura consciência criativa infinita. E é desta consciência que as almas emergem como fragmentos individuais de um todo absoluto. Cada alma é uma centelha da fonte, uma parte viva criação com a sua própria identidade, mas ainda assim ligada a tudo. É como se o oceano decidisse conhecer-se através de gotas. Cada gota uma alma e o mar sempre presente em todas elas. Mas será que essas almas já emergem prontas? Tal como o ser humano necessita de crescer, aprender e amadurecer, também a alma tem o seu próprio processo evolutivo. Nasce pura, mas não completa. E o caminho da alma é o caminho experiência, da aprendizagem e da expansão. A questão é que nem todas as almas iniciam este caminho da mesma forma. Alguns mergulham diretamente no plano físico. Outros passam muito tempo em planos subtis a vibrar em realidades que não seguem as mesmas regras de tempo, matéria ou gravidade. São chamadas de almas primordiais. Seres que já existem, mas ainda não encarnaram. Almas que permanecem em planos superiores desenvolvendo consciência, aprendendo sobre a criação, observando, preparando-se. Muitas tradições falam destas almas. No esoterismo, são chamadas almas em estado potencial. No hermetismo, são forças latentes. Em algumas escolas de espiritismo, são considerados espíritos em formação. E alguns até dizem que são anjos em formação que, algum momento, farão a sua viagem como humanos. Pense na alma como uma semente.
Dentro dela, já existe tudo aquilo em que se pode tornar. Mas para germinar ela precisa do solo certo. A encarnação neste planeta, ou noutros, é esse solo. O corpo é o recipiente, a vida, a água. Mas algumas sementes ainda estão na palma da mão do Criador, à espera do momento certo. Esta espera faz parte do processo. Nem todas as almas que existem foram feitas para nascer agora. Nem todos estão prontos. Nem todos têm a mesma urgência. Alguns têm missões que ainda não podem ser realizadas. Outros ainda nem sequer decidiram o seu caminho. Há uma inteligência superior a organizar tudo isto. Agora que já compreendemos de onde vêm as almas, é tempo de observar o caminho natural que seguem. A viagem da alma através do tempo, dos corpos e das experiências, a que muitos chamam o ciclo das reencarnações. Porque para compreender por que é que algumas almas ainda estão fora da vida física, é essencial compreender como o processo se desenrola para aqueles que já entraram nele. Tudo começa quando uma alma, ainda no seu estado primordial, sente o chamamento da experiência. Surge de dentro como um impulso para crescer, conhecer, se reconhecer através do outro, através da matéria, dor e da beleza da vida. Nesse momento, a alma aproxima-se do plano físico, mas não o faz de qualquer maneira. Existe um planeamento espiritual, uma espécie de projeto de vida que a alma desenha, muitas vezes com a ajuda de seres mais evoluídos, guias, mentores. Este planeamento inclui questões como onde irá nascer, de que pais, em cultura, em que corpo, com desafios e que oportunidades. Nada disto é aleatório. A alma escolhe com base naquilo que precisa de aprender, curar e desenvolver-se. Já temos alguns vídeos no canal que explicam com mais detalhe como acontece este processo de escolha. Conheça a nossa playlist Mistérios da Vida, Morte e Conhecimento Oculto. Chega então o momento da encarnação. A alma aproxima-se do ventre da mãe. A sua energia começa a conectar-se com o embrião em formação. Ao longo da gravidez, esta ligação fortalece-se até o parto acontecer. E então começa o verdadeiro mergulho. A alma entra no corpo. Ela experimenta a densidade da carne, limitação do tempo, o véu esquecimento. Esquece-se de quem é, onde veio e por que está aqui. Mas este esquecimento tem um propósito para viver verdadeiramente. Se nos lembrássemos tudo, não haveria escolha real, nem aprendizagem genuína. Seríamos apenas atores a recitar um guião memorizado. É por isso que esquecer é uma dádiva. Ela dá à alma a hipótese de reaprender com autenticidade. A vida continua. Experimenta alegrias, medos, relações, perdas, encontros, realizações. Cada evento traz lição. Pessoa ao longo do caminho um espelho. Toda dificuldade e oportunidade de expansão. E quando a vida física termina, a alma não morre. Ele regressa ao plano espiritual. E lá revê tudo. Vê onde teve sucesso, falhou, o que evoluiu e ainda precisa de aprender. É assim, ciclo recomeça, com novas escolhas, novos planos, nascimentos. Quando as pessoas ouvem palavra alma, muitas pensam imediatamente em algo etéreo, invisível, ligado a alguém que já morreu ou está a passar por uma experiência espiritual. Mas verdade é dentro da viagem espiritual, nem todas as almas estão no mesmo estágio, ocupam o espaço existencial. Para compreender acontece as nunca nasceram. Precisamos de diferenciar 3 grupos principais: almas encarnadas, desencarnadas e almas nunca encarnadas. As almas encarnadas são aquelas que vivem uma vida humana agora. Tu, eu, todos aqui a ouvir, sentir, respirar. Somos almas encarnadas. Por outras palavras, espíritos a habitar temporariamente um corpo físico. Encarnar é como vestir uma roupa pesada. Sentimos frio, calor, fome, dor, prazer. E durante esse tempo, vivemos tudo o que precisamos para evoluir. As almas desencarnadas, por outro lado, são aquelas que já passaram pela vida física e agora estão de volta ao plano espiritual. Podem estar em estágios diferentes. Alguns ainda estão presos ao mundo terreno, a apegos ou questões não resolvidas. Outros, já livres, agindo como mentores, guias, protetores. E há também aqueles que se preparam para reencarnar de novo. A maioria das tradições espiritualistas entende este período como um intervalo entre vidas, tempo de aprendizagem, revisão, cura
e tomada de decisões. A alma olha para a sua última experiência, compreende os seus erros, reconhece o seu progresso, planeia próximo passo. Chegamos agora ao grupo mais misterioso e relevante para este conteúdo: as almas que nunca passaram por uma vida física. Poderíamos dizer que são consciências no seu estado mais puro. Já têm identidade, potencial e essência individual, mas ainda não se lançaram na experiência da matéria. É como um músico que tem talento, inspiração, conhecimento, mas nunca subiu ao palco. Ele existe, é real, tem valor, ainda não viveu a completa. Se o ciclo natural alma nascer, viver, morrer e renascer, o que faz com algumas almas nunca deem o primeiro passo? A verdade é que são várias as razões pelas quais uma alma ainda não encarnou. Uma delas é que a alma ainda está em formação. Algumas almas simplesmente não estão preparadas. Não é uma questão de limitação. Há que ainda estão a desenvolver sua consciência individual. Já existem, mas em fase de gestação espiritual. Imagine um bebê no útero. É ser completo, mas ainda não nasceu no mundo. Precisa de tempo, nutrição, fortalecimento. O mesmo acontece com algumas almas. Precisam se estruturar internamente antes poderem suportar a densidade da matéria. Antes de encarnarem, precisam construir um centro-identidade suficientemente forte para enfrentar os desafios da vida física. Outra possível razão é que a alma está à espera do momento kármico ideal. Alguns podem já estar prontos, mas estão das circunstâncias certas encarnar. Isto envolve uma série de fatores: o evolutivo terra, família em vão nascer, o cenário social, cultural e energético, relações com outras almas. Por vezes, é necessário que outra alma encarne primeiro. Por exemplo, outra razão é que a alma escolheu não encarnar ainda. Isto pode dever-se ao medo da dor física ou emocional, à recusa em participar num mundo que consideram caótico e injusto, ao desejo de permanecer no plano espiritual, onde sentem mais fluxo e leveza. Esta escolha pode atrasar, mas não cancelar, o caminho da encarnação. Em algum momento, a alma será naturalmente levada a enfrentar os seus medos e fazer sua travessia. Mas até lá, o livre-arbítrio sempre respeitado. Há também casos em que uma alma está pronta, mas o plano coletivo não permite ainda a sua encarnação. Chamamos a isto interferência kármica coletiva. Por exemplo, ambientes familiares hostis, linhagens genéticas incompatíveis, planetas em turbulência energética como Terra, determinados momentos da história. Nestes casos, a alma necessita de aguardar abertura portais energéticos mais compatíveis com sua vibração. Por fim, há um grupo especial, as almas que vêm observar. Estas almas são como exploradores cósmicos, observam, estudam, absorvem. Não têm pressa, nenhuma agenda. Fazem parte de um processo maior de contemplação e aprendizagem universal. Não estão escondidos nem perdidos. Estão a viver a sua experiência de fora. Como se pode ver, o facto uma alma ainda não ter nascido é um erro nem problema. É fase, etapa, ponto numa linha muito mais ampla do que podemos imaginar. Se as almas que nunca nasceram não estão na Terra nem em corpos físicos, onde estão? É o que chamamos de plano astral. O plano astral é uma dimensão vibracional que coexiste com a realidade física, mas não pode ser percebida pelos 5 sentidos. Está à nossa volta o tempo todo. É mundo invisível, muitos sentem ter acesso em sonhos ou projeções e maioria ignora por completo. Neste consciência, permanece viva após morte também onde muitas almas permanecem antes de nascer. Para além ser um local habitação, o plano astral funciona também como uma escola. As almas que ainda não nasceram frequentam locais onde aprendem sobre as emoções humanas, a ética, leis universais, escolhas e consequências. Não é raro encontrar relatos de pessoas que, em estado de regressão profunda ou experiências extracorporais, descrevem salas-aula, bibliotecas e centros de orientação espiritual. Estas confirmam o que as tradições antigas sempre ensinaram. O plano astral é um território de evolução. Na verdade, você próprio já passou por isso. Durante o sono profundo, quando o corpo descansa, a sua alma pode visitar estas regiões para receber ensinamentos, curas ou religações com missão. Entre desejo nascer e salto real vida física,
Existe espaço misterioso, silencioso, lugar que poucos compreendem, mas que alberga milhares, talvez milhões de almas em pausa. Este lugar é o muitos espiritualistas chamam de espaço intermundano. Não é um lugar físico nem vazio. É estado vibracional entre mundos, um limiar entre o espírito e a matéria. E para muitas almas, representa o maior desafio da sua existência. O espaço intermundano é plano onde se encontram as almas que já passaram por estágios de maturidade, possuem um certo nível de consciência espiritual, mas ainda não se lançaram na experiência encarnacional. Já não são sementes inconscientes, nem espíritos desencarnados com memórias de vidas passadas. Estão a meio caminho, como viajantes com malas feitas, mas sem embarque confirmado. Estas almas vivem uma espécie de suspensão consciente, e é precisamente aqui que surgem os dilemas. Muitas destas almas sentem a passagem do tempo, não num sentido cronológico, mas vibracional. Percebem a evolução de outras almas que nasceram, viveram, sofreram, cresceram enquanto eles, presos no espaço intermédio, continuam à espera. Esta espera pode gerar uma profunda sensação de estagnação espiritual. É como observar a vida através de uma janela, mas não conseguir atravessá-la. Algumas almas começam a duvidar da sua própria capacidade. Sim, mas também sentem tristeza. Tristeza de viver, experimentar, ver vida fluir, enquanto permanecem parados no limiar. Uns culpam-se, outros negam. É um tipo de sofrimento subtil, mas muito real, e requer cuidado, paciência e, muitas vezes, apoio de guias espirituais dedicados exclusivamente a ajudar as almas neste estado. Apesar de todos estes desafios, o espaço intermundo não é uma prisão. É um portal, ponto escolha, santuário onde o espírito pode finalmente decidir. A alma que reconhece o seu medo, enfrenta os seus bloqueios e reafirma propósito, pode iniciar ali mesmo processo vibracional que levará à encarnação. É por isso que este espaço é sagrado, não pelo contém, mas oferece. A hipótese de cruzar. Quando pensamos numa alma ainda encarnada, comum imaginar algo distante, desligado da realidade, mas nada poderia estar mais longe verdade. As almas suspensas, aquelas que se encontram no estado entre mundos, conscientes mas não encarnadas, possuem a sua própria vibração, uma frequência energética viva e ativa que impacta diretamente o campo subtil à sua volta. Mesmo sem corpo, mesmo nome ou história física, estas almas irradiam energia. Cada alma suspensa vibra de acordo com o seu nível consciência, estado emocional, desejos e, principalmente, as suas resistências. As almas em paz, simplesmente aguardando o momento certo, emitem uma suave vibração contemplativa, semelhante ao silêncio espiritual que precede o nascer do sol. Quem está em conflito interno, preso por medos, dúvidas ou negação, pode vibrar de forma tensa e flutuante, gerando ondas de energia que se espalham pelo plano astral e, em alguns casos, chegam mesmo a tocar no físico. Ora, aqui está algo importante e raramente discutido. A vibração coletiva das almas suspensas interfere com o campo energético da Terra. Sim, mesmo sem estarem encarnadas, estas almas estão ligadas ao plano terreno por afinidade espiritual, laços kármicos ou destino evolutivo. Pertencem à rede vibracional do planeta, e a forma como vibram contribui para a consciência coletiva. Quando muitas almas permanecem em estados de hesitação, estagnação ou resistência, o campo subtil, torno da humanidade, torna-se mais denso. Isto pode manifestar-se como sensações coletivas de apatia, bloqueios criativos ou emocionais nos grupos sociais, ondas de medo coletivo sem causa aparente, dificuldade de algumas famílias em conceber filhos devido à falta de harmonia vibracional com estas almas. Estas almas não emitem apenas energia, também a absorvem. São sensíveis às emoções humanas, às vibrações dos encarnados com quem têm laços e até a acontecimentos globais como guerras ou catástrofes. Muitas vezes, as almas suspensas podem ser tocadas por uma oração, um ritual, meditação ou conversa amorosa aqui na Terra, especialmente por pessoas com quem terão ligações futuras. Isto é mais comum do que parece.
Alguma vez sentiu uma vontade inexplicável de rezar criança ainda não nasceu? Ou sentiu uma presença subtil enquanto meditava, como se algo que ainda estava para vir estivesse ali consigo? Talvez se tenha conectado, sem sequer saber, com uma alma suspensa ligada à sua viagem. A questão é que até o ainda não nasceu vibra. Mesmo o que ainda não se manifestou tem impacto. Muitas almas que ainda não nasceram já estão a interagir conosco. Não precisam de um corpo para tocar as nossas vidas. Fazem-no através da energia, intuição, sonhos e sincronicidades. As almas suspensas, especialmente as que têm laços com pessoas já encarnadas, procuram formas de comunicar, mas como não têm corpo, usam canais subtis para isso, e estes são muito mais comuns e acessíveis do que parecem. Por vezes estamos apenas a viver as nossas vidas quando, de repente, surge uma ideia, um sentimento claro a dizer: vá por aqui, cuidado com isso, faça-o. Estas intuições podem vir de muitos lugares, incluindo almas que ainda não nasceram, mas já estão ligadas ao nosso campo. Companheiros de missão, companheiras, aproximam-se, observam e, quando sentem abertura, enviam sinais. Outra forma de interação muito comum é através dos sonhos. Muitas pessoas relatam sonhos com estranhos que lhes parecem familiares. Um olhar transmite confiança. Uma conversa traz conforto ou presença, as comove. Estes sonhos, quando muito vívidos e emocionalmente impactantes, podem ser encontros reais com almas suspensas, já ligadas ao seu campo energético. É nestes momentos que o inconsciente relaxa toque do mundo. Em determinadas situações, a presença destas almas pode ser percebida como um arrepio repentino, sem causa física, calor no peito, pensar em algo espiritual, uma lágrima que surge sem tristeza. Estes sinais, quando não acompanhados de medo ou tensão, são indicações subtis de uma alma próxima, talvez preparando o terreno para uma futura encarnação ou simplesmente acompanhando-o como observador. Também podem ser sincronicidades repetidas. Começa a ver o mesmo nome aparecer em sítios diferentes. Houve número de um aniversário que ainda nem sequer aconteceu. Houve alguém mencionar uma ideia teve por conta própria, como se o universo estivesse a confirmar algo. Estas almas não são apenas curiosas. Elas têm laços consigo. Laços de vidas passadas, planos feitos antes da encarnação, de missões espirituais que ainda não se desenrolaram. Algumas são futuras crianças que já pairam à sua volta, criando laços ainda antes do nascimento. Outras são almas gêmeas que estarão consigo em projetos de vida, trabalho espiritual ou grandes transformações. E há aquelas vieram simplesmente para o acompanhar por uns tempos, nutrindo o seu campo. Esta não é uma via de sentido único. Também pode conectar-se intencionalmente com essas almas. Ore. Fale em voz alta como se estivesse a falar um velho amigo. Escreva cartas futuras almas, crianças, parceiros, companheiros de missão. Observe os sinais à sua volta com mais atenção. No universo, nada é por acaso. Nada acontece em qualquer momento ou aleatoriamente. E a encarnação das almas, isso é ainda mais verdade. Existem momentos específicos quando a entrada das almas na Terra é favorecida. São como portais cósmicos, janelas vibracionais que se abrem, criando um alinhamento perfeito entre o plano subtil e físico. Quando estes portais se abrem, almas que esperaram durante muito tempo podem finalmente nascer. E muitas dessas almas são especiais, preparadas para trazer mudança, cura ou avanço ao mundo. A Terra, enquanto planeta, também tem a sua própria vibração. Pulsa, evolui, emite frequências que se alteram ao longo do tempo de acordo com os ciclos naturais, eventos coletivos e movimentos cósmicos. Assim como uma alma deve estar pronta para encarnar, também o planeta pronto a receber. Isto significa que certas almas só podem encarnar quando a Terra atinge uma vibração compatível com elas. Os portais são momentos de abertura energética, quando as vibrações dos planetas e do cosmos se alinham para permitir uma descida mais fácil das almas. Podem surgir por vários motivos, incluindo alinhamentos planetários raros, mudanças nas eras astrológicas, grandes despertares coletivos. Muitas pessoas encarnadas elevam a sua consciência simultaneamente, eventos cataclísmicos ou marcos históricos que mudam a história da humanidade. Campo vibracional.
Muitas das almas aguardam estes portais, são chamadas nas tradições esotéricas missionárias de luz. São consciências mais preparadas que vêm à Terra com o propósito de transformar padrões, abrir caminhos e acelerar a evolução coletiva. Alguns exemplos portais recentes. Abertura do milênio, ano 2000. Muitas almas nasceram com missões ligadas à tecnologia espiritual, à conexão global e ao início de uma nova era. O eclipse solar, agosto 2017, considerado por muitos espiritualistas como um ponto viragem na frequência da Terra. Evento pandemia 2020, mais doloroso que tenha sido, criou enorme espaço para as novas almas encarnarem em famílias dispostas a transformar forma de viver. Já reparou como tudo o que é espiritual acaba por se manifestar aqui no dia a dia? Não importa quantas vidas uma alma tenha vivido ou dimensões atravessado, é na vida física consolida. Relações, finanças, saúde, propósito. É aqui que a alma vive tudo o que planeou lá em cima. E se sente tempo chegou, venha alinhar sua energia com aquilo que realmente quer viver agora nesta vida, neste corpo, momento. Convido-o a dar o próximo passo com consciência. Participe no desafio do pensamento quântico. Uma rotina de 21 dias práticas diárias, gratidão e reconexão. Durante 3 semanas, aprenderá a elevar sua vibração, limpar mente e, mais importante, atrair resultados reais, equilíbrio emocional, leveza nos seus muito clareza para tomar decisões que aproximem da vida deseja. Os primeiros participantes já relatam transformações incríveis. Agora é a sua vez. O link está no primeiro comentário fixado. Comece hoje mesmo. Depois de tanta preparação, aprendizagem, observação e espera, chega o momento mais delicado, poderoso, todo o percurso pré-encarnatório. A decisão vir. Um dos pontos sagrados desta é pacto com os pais. A alma, ao preparar-se para descer, liga-se com aqueles que a receberão como canal do nascimento. E este acordo não é apenas biológico, é espiritual. Mesmo que aqui na Terra, estes pais digam, estavam a planear ou gravidez foi uma surpresa. No plano subtil, encontro já estava previsto. Por vezes, é um reencontro de almas antigas. Outras, ajuste kármico. E há casos em que a criança nasce para curar os pais, ou pais para guiar essa alma numa missão especial. O pacto é selado com base na afinidade vibracional, aprendizagem mútua e naquilo a que tradição espiritual chama acordos de alma. Após o pacto, a alma codifica o seu plano de vida. Este plano não é um guião fixo, é mais como um mapa de possibilidades. Nele estão registrados pontos viragem importantes, pessoas-chave que ela encontrará, dores precisa curar, dons deve despertar e o potencial contributo que trará ao mundo. Tudo isto é energeticamente impresso no seu campo espiritual antes do nascimento. Algumas tradições chamam de contrato alma. Temos também um vídeo dedicado inteiramente aos contratos alma na nossa playlist Mistérios da Vida, Morte e Conhecimento Oculto. A peça final, Puzzle Tempo. O nascimento de uma alma acontece no preciso momento em que os planetas, as famílias e os campos energéticos da alma se alinham. A sincronicidade é tão precisa que olhar para o seu próprio mapa astral irá reparar que planetas, no momento do nascimento, refletiam exatamente as qualidades, desafios, temas centrais sua vida. Nada disto aleatório. Todo o universo respira juntamente com o de uma alma. É como se dissesse, agora, este é o momento. É aqui que a sua história começa. E quando a alma finalmente decide descer, projeta-se no corpo em formação, cruza o véu do esquecimento e inicia a jornada humana. Do outro lado, os pais, mesmo sem se aperceberem, sentem. Algo muda. Um vazio é preenchido. Novo ciclo inicia. Embora atravesse ao nascer, a alma não perde tudo. Ela traz recordações súbitas que moldarão a sua personalidade, preferências, talentos, medos e até mesmo os desafios que enfrentará. Aquela criança que desde cedo é excessivamente sensível pode ter vindo de planícies alta sutileza. Aquela que ama cuidar dos outros mesmo sendo pequena. Talvez já tenha desempenhado papéis de cura no plano espiritual. Medos inexplicáveis, paixões intensas, intuições aguçadas.
Tudo isso pode ser eco de outras jornadas. A alma nasce para lembrar que é mais do carne, nome, número de identidade ou rotina. Ela vem viver intensamente, sentir tudo. Dor, o amor, medo, riso, a perda, criação. É como se o universo estivesse jogando parte si na matéria, encontrar em cada um, mim, si, todos nós. As almas mostram-nos valor tempo, peso uma escolha, beleza um corpo e milagre estar vivo aqui agora. Até breve.